maravilhoso, que não é a gente aqui na casa do Senhor, nós não estamos num show para um cantor famoso, a gente não está aqui para festejar um ser humano que logo vai morrer, porque a gente é pó. E muitas pessoas no mundo lá fora, talvez nesse momento estão numa festa, né? Talvez nesse momento eles estão lá pulando, lá se alegrando lá com bebida, com coisa e tal, pulando lá, fazendo um montão de outras coisas, pagando ingressos caros para ir em shows de homens, pagando ingressos caros para poder fazer não sei lá o que. Mas nós estamos aqui e nós temos a oportunidade de adorar um Deus que é infinito, um Deus que é grande, um Deus que não é morto, um Deus vivo, um Deus que permanece para sempre e um Deus que merece todo o nosso coração, um Deus que merece a nossa confiança, porque o ser humano vai decepcionar a gente, mas Deus não. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu quero convidar a igreja também a acompanhar junto comigo, gente, glória a Deus, e ficar de pé e ver essa palavra, se você quiser, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor, gente, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 até o 5. Glória a Deus, louvado é o nosso Senhor Jesus. Louvado é o Senhor, meu Deus. Louvado é o teu nome, Adonai, santo é o Senhor. Um bom nome é melhor do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o levam ao seu coração. A tristeza é melhor do que o riso, porque a tristeza do semblante se amelhora o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Amém, irmãos? Pode se sentar e bater palmas ao nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado a Deus. Digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo o louvor ao Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Nessa passagem aqui, o rei Salomão, ele deixa muito claro que é melhor você ouvir a repreensão, é melhor você aproveitar o momento em que você passa por uma situação de tristeza, porque a gente tem o costume de se alegrar, a gente tem o costume de valorizar só coisa boa na nossa vida, entre aspas, né? A gente tem o costume de valorizar somente comida gostosa, a gente tem facilidade para falar que a gente ama mais pizza do que arroz e feijão. A gente tem mais facilidade para dizer que um hambúrguer é melhor do que uma salada. E a mesma coisa a gente acontece com nossos dias. Só porque a gente sente uma dor de cabeça no nosso dia, a gente começa a falar, nó, que dia ruim. Só porque a gente tem uma dor de barriga no nosso trabalho, a gente fala assim, nó, perdi meu dia, nó, fiquei mal demais. Mas não é assim que as coisas funcionam. Porque Deus, Ele nos orienta. Apesar do dia ruim, apesar das situações que nos acontecer, a nossa alegria não deve depender do nosso estado, mas deve depender de Deus. É Deus que deve ser a nossa alegria. Se Deus é a nossa alegria, nada vai aprisionar a gente. Porque se a sua alegria, se a minha e a nossa alegria, ela tiver, pastor Adilson, no seu trabalho, no seu trabalho abençoado que Deus te deu, glória a Deus, se a sua alegria estiver no seu trabalho, você vai se frustrar. Você não vai ter força para caminhar. Mas se a sua alegria estiver em Deus, você vai caminhar com Deus, apesar da tristeza, apesar da perda ou do ganho do emprego seu, você vai continuar sendo feliz com Deus. A nossa alegria não está neste mundo, irmãos, porque se a nossa alegria estivesse nesse mundo, nós viveríamos amargurados. Nós viveríamos amargurados e não faria sentido nenhum a gente estar aqui. Mas nós estamos aqui porque nós valorizamos Deus. E se você valoriza Deus, você tem a riqueza maior de todas. Nós temos Deus, Deus conosco, o nome do nosso Senhor Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Aleluia, irmãos. No primeiro versículo aqui fala que um bom nome é melhor do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Porque, gente, é muito fácil a gente começar a caminhada cristã com Deus certinho, tudo bonitinho.
Agora, outra coisa bem diferente é você manter a caminhada com Deus e até quando você morrer, você falar que ama Jesus e não nega Ele por nada. E você falar assim, ah não, eu andei com Deus e vou permanecer com este Deus. Outra coisa bem diferente é você permanecer. Começar, todo mundo pode começar. Você pode começar uma empresa em nome de Jesus. Você pode começar uma empresa em nome de Jesus, se Deus te permitir isso. Mas o que vai, a sua obrigação é manter essa empresa. E como é que você mantém uma empresa? Como é que você mantém algo de Deus na sua vida? Simples, é só viver a palavra. Deus nos deu a palavra dele para que a gente venha viver uma vida não segundo o mundo lá fora, mas segundo a vontade de Deus. Porque talvez o conselho de alguém para você, é assim, minta sobre tal coisa, faça aquilo lá, faça aquilo outro, faça desse jeito aqui. Ô fulano, você está errado nisso. Ô fulano, você está desse jeito aqui. Hoje em dia as pessoas, elas são muito influenciadas por muitas coisas. Hoje em dia todo mundo que a gente vai conversar sempre tem uma opinião própria. Hoje em dia todo mundo quer estar com a razão, mas poucas pessoas querem estudar. Poucas pessoas querem dar atenção para o que a outra pessoa está dizendo. E isso, gente, afeta tanto a gente, porque tem pessoas que a gente conhece, que a gente vai falar uma coisa com essa pessoa, e a pessoa começa a se sentir ofendida, a gente nem usou ofensa nenhuma, a pessoa se sentiu ofendida. Mas, o que nós devemos fazer é tratar a pessoa com paciência. O que nós devemos fazer é pedir a orientação de Deus. O que nós devemos fazer é buscar a aprovação do Senhor Jesus. O que nós devemos fazer é entregar o nosso plano, o nosso projeto na mão de Deus. Porque na mão de Deus é que tudo vai dar certo. Não existe gigante na nossa vida, assim como a pastora trouxe aqui para nós, aqui no início. Não existe gigante, gente. Não existe dia ruim. Não existe gigante e não existe luta muito difícil, porque qualquer coisa você pode vencer em Cristo Jesus. Porque tudo a gente pode suportar em Cristo Jesus. Porque tudo a gente pode vencer em Cristo Jesus. Porque em tudo a gente pode se alegrar em Cristo Jesus. Você pode estar na rua, você pode estar sem arroz e feijão para comer, mas a sua alegria for Deus. Você não vai ficar desiludido. E as pessoas podem olhar para você e vão falar assim: peraí, eu quero ter isso que você tem. E aí você, como um cristão sábio, como uma cristã sábia, você vai orientar essa pessoa no caminho de Deus. Porque essa é a nossa responsabilidade. Envergonhar o mal com o nosso caráter em Cristo Jesus. Envergonhar o inimigo através das nossas atitudes, do nosso dia a dia, no nosso trabalho pela manhã de manhã, no nosso dia, nossa rotina. Por mais que as coisas sejam difíceis, o que importa é a gente valorizar a Deus acima de todas as outras coisas. Porque Deus não é passageiro, o ser humano não é passageiro, a nossa família é passageira, nosso pai e nossa mãe é passageiro, nosso patrão é passageiro. Todos nós aqui, gente, a gente é só uma poeirinha que logo está aqui e depois vai embora. Deus me fez refletir bastante ultimamente sobre isso. Porque, eu vou perguntar aos irmãos, vocês lembram de todos os 365 dias do ano passado? Vocês lembram todos os dias? Ninguém lembra, nem eu. E vocês lembram de 365 dias de 2018, de 2017, de 2016, 2015? Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. E aí, quando eu estava em casa, Deus me fez lembrar isso, que a gente é tão passageiro. O tempo passa. E às vezes aquilo que a gente guarda no nosso coração afeta a gente. Só que aí a gente perde a oportunidade de louvar a Deus nos nossos dias. E a gente vai esquecer de muita coisa que a gente está vivendo hoje em dia. Mas a gente só não vai esquecer das coisas que a gente faz para Deus. A gente só não vai ficar relaxado se a gente tiver o hábito de agradecer a Deus. Aleluia. Se a gente tiver o hábito, gente, de meditar no que Deus fala para nós. Porque o que Deus fala para nós é para que a gente venha refletir nele. É que a gente venha viver uma vida, não viver uma vida focada no que é passageiro, focada nas riquezas que logo a traça e a ferrugem podem corroer aqui nessa terra. O seu trabalho é uma importância para você, mas ele não é mais importante que Deus. O seu trabalho é uma ferramenta que Deus te deu para você abençoar as pessoas não somente através do seu dinheiro, mas a sua empresa. Na empresa que você trabalha, seja no supermercado, seja na rua, vendendo picolé, vendendo água, no sinal, na onde você estiver, você tem a oportunidade de ter colegas de trabalho para abençoá-los
com o seu trabalho e através do seu testemunho de cristão lá e através do dinheiro que Deus vai te permitir você ter para entregar a Ele para a manutenção da obra e além disso abençoar uma pessoa. Compra um bolo de chocolate para uma pessoa, gente, sério mesmo, compra um bolo de chocolate para uma pessoa, compra um presente, abençoa alguém, porque Deus diz assim que Ele ama aquele que dá com generosidade, aquele que é generoso. A alma generosa engordará, mas a alma que tem mão fechada, né, a alma que não gosta de dividir as coisas, essa alma empobrecerá. Essa alma empobrecerá. E toda vez que a gente conhecer uma pessoa que ela fala assim, que ela não abre mão do dinheiro que ela tem, muitas das vezes essa pessoa, ela não tem coragem de abençoar ninguém na vida, Essa pessoa, ela vai morrer sozinha e infelizmente ela vai colher os frutos da ignorância dela, os frutos da falta de generosidade dela. Por que eu estou falando isso? Deus está me permitindo falar tudo isso porque eu vivi isso ultimamente. Eu abençoei um rapaz. E eu falei assim, oh Deus, eu quero abençoar esse rapaz aqui, porque através dele o Senhor falou muito comigo. Glória a Deus. E aí, gente, Deus faz isso na nossa vida. E continuando no versículo aqui, no versículo 2, diz assim: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o levam em seu coração. A gente tem que refletir mais sobre a nossa morte, irmão, porque nós não vamos estar aqui para sempre. E se nós não vamos estar aqui para sempre, então nós temos que aproveitar muito bem o agora. O momento da gente ser feliz com Deus é agora. O momento que Jesus pode voltar pode ser agora. O momento que Jesus pode chegar nas nuvens e estar puxando, sugando cada alma que realmente viveu uma vida de sinceridade com Ele, pode ser agora. E a gente não tem certeza de qualquer hora para um minuto. Por isso a gente tem que fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos na fé, ou seja, o pastor Juliano, eu, você, sua família, cada um que acredita e confia, que anda uma vida de comunhão com Deus. Nós devemos honrar uns aos outros, irmãos. Nós devemos honrar uns aos outros, porque eu falo assim, honrar um ao outro não é somente cumprimentar a paz do Senhor, porque isso todo mundo pode fazer. Cumprimentar a paz do Senhor e abraçar todo mundo pode fazer isso toda hora, qualquer hora. Mas você pode ligar para alguém no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para essa pessoa, você pode visitar essa pessoa, presentear essa pessoa com alguma roupa e falar assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Porque é isso que Deus quer, irmãos, que a gente honre uns aos outros. Está escrito aqui no versículo 3: a tristeza é melhor do que o riso, porque a tristeza do semblante se melhora o coração. Toda vez que a gente pecar, Deus vai nos lapidar. Irmãos, uma coisa que eu quero falar com os irmãos, que eu já queria falar há muito tempo atrás, e ainda bem que Deus me permitiu estar aqui para falar com os irmãos. Se as pessoas, todo mundo, nós soubéssemos, se as pessoas soubessem os nossos pecados que a gente comete quando ninguém está olhando, será que as pessoas iriam dar atenção para o que a gente está falando? Ninguém daria. Todos nós cometemos coisas horríveis, ruins. Nós pensamos coisas ruins. E que se as pessoas descobrirem que a gente pensa tal coisa, que a gente fez tal coisa, que a gente desejou mal ao nosso próximo, que a gente odiou fulano, que a gente odiou ciclana, que a gente desejou fazer tal coisa com Beltrano, as pessoas olhariam para a gente e falariam assim: pelo amor de Deus, essa pessoa que se diz de Deus faz isso, eu vou ficar no mundo mesmo, porque eu não compensa ser evangélico dessa forma não. E hoje em dia a gente escuta muito isso, porque tem muitos evangélicos dando mau testemunho, porque diz a palavra do Senhor aqui, que mais precioso é o bom nome do que um unguento, mais precioso é o seu bom nome, irmão. E nós não temos bom nome. O meu nome, Aleph, não é um bom nome. O nome que todos nós carregamos é Jesus. E esse bom nome é reflete na nossa vida. E através do nome de Jesus, nossa vida, o nome dele é glorificado. E este nome é melhor do que qualquer dinheiro. Este nome é melhor do que qualquer outra coisa. Este nome é melhor do que qualquer relacionamento que você pode ter na sua vida com qualquer pessoa. Este nome é melhor do que o reconhecimento do seu patrão. Este nome é melhor do que o reconhecimento de qualquer outra pessoa nessa terra. Porque ninguém vai dar o que a gente precisa além
com Ele. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu quis viver uma emoçãozinha, mas é porque eu amo meu Pai, eu amo meu Senhor, eu amo meu Deus. O meu Deus é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, e sem Ele eu sou um pó. Sem Ele eu sou um pó. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, no versículo 4 está escrito: o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Ou seja, irmãos, no tempo de alegria, no tempo de tristeza, é dia de louvar a Deus, de agradecer a Deus. No versículo 15, no versículo 5, na verdade, está escrito: melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. É muito fácil, gente, a gente ficar alegre quando alguém elogia a gente, porque nós podemos ficar muito embriagados com os elogios que as pessoas nos fazem, mas a gente não trata a repreensão das pessoas da mesma forma, porque a gente fica com raiva quando alguém vai falar uma coisa com a gente. Eu já fiquei com raiva quando meu pai, minha mãe às vezes chamam minha atenção, às vezes eu fico com raiva, mas eu não deixo essa raiva me dominar. Eu falo assim: ó Deus, toma conta, Senhor, do meu coração, do coração do meu pai, da minha mãe. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que orar uns pelos outros. Quando a gente se sentir oprimido, quando a gente se sentir mal, a sua emoção, a sua alegria, a sua tristeza, a sua raiva é de Deus. A sua ansiedade é de Deus. A sua preocupação é de Deus. O gigante não é gigante para Deus. Aquilo que você considera como gigante na sua vida não é gigante, é um anãozinho que está só esperando para ser esmagado por você, através de Deus na sua vida. Glória a Deus. Amém. Está escrito aqui no versículo 7 do capítulo 7 de Eclesiastes o seguinte: verdadeiramente a opressão torna um homem sábio louco, e um presente destrói o coração. Esse versículo aqui fala que até o sábio ele fica doido. Até uma pessoa sábia, até uma pessoa que se diz sábia, ela pode ficar caída, machucada. Até uma pessoa sábia, ela pode ser ferida, e ela pode ficar com a mente perturbada. Então, por mais que a gente adquire sabedoria, por mais que a gente adquire entendimento em qualquer coisa, você vai cair uma hora. Ninguém fica de pé o tempo todo. Uma hora a gente vai cair. Mas a diferença é que Deus espera a nossa atitude de se levantar o mais rápido possível da onde a gente está. Se a gente está desmotivado, não tem problema. Deus tem poder para mudar o seu estado atual. Basta você ficar próximo dele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode usar as coisas ruins, que a gente considera ruins, para mudar a nossa vida. E isso tudo é para a honra do nome dele. E tudo isso é para a glória do nome dele. Eu sou pecador, mas eu sou um pecador que reconhece que só com Deus, gente, a gente vence o nosso pecado. Somente com Deus a gente vence a opressão do inimigo. Somente com Deus a gente enfrenta exércitos. Somente com Deus a gente vai e passa a nossa rotina no nosso trabalho e louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado é o seu nome, Jesus. Aleluia. E no versículo 8 está escrito: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa nos seios dos tolos. Ou seja, a ira, a raiva, repousa, diz a palavra do Senhor, no peito dos tolos. Somente quem é tolo vai guardar a raiva. Somente, segundo a palavra de Deus, não é eu que estou falando, a palavra de Deus fala que somente quem é tolo guarda rancor, somente quem é tolo guarda ódio, somente quem é tolo guarda ressentimento de alguém, somente quem é tolo vai guardar uma situação que aconteceu há 20 anos atrás de alguém que fez mal para você. Somente quem é tolo. Por que tolo? Porque quem vai perder é você, não vai ser outra pessoa. Talvez a outra pessoa que te fez mal nem se lembra mais de você, mas só de você guardar o que você passou com essa pessoa, isso que vai te afetar, e é você que vai sair perdendo se você não entregar o seu problema para Deus. Por isso, gente, todo dia a gente precisa desabafar com Deus, porque eu sei muito bem como é que é ter uma rotina sobrecarregada. O meu serviço, ele é muito, eu tenho que focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu foco em muitas coisas ao mesmo tempo e acabo até esquecendo de várias coisas lá no serviço. Mas mesmo assim, Deus tem me abençoado, tem me esforçado bastante lá no serviço e tal, glória a Deus. Mas, apesar da nossa rotina, irmãos, nós
precisamos desabafar com Deus e falar: Deus, eu estou sofrendo disso. Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu quero viver tal coisa. Deus, eu não vou te trocar, meu Pai, por nada. Eu não vou te trocar por 20 minutos na minha cama deitado. Eu não vou te trocar por 20 minutos de televisão. Eu não vou te trocar por 10 minutos mexendo na internet. Eu não vou te trocar, meu Deus do céu, por 40 minutos mexendo no YouTube. Eu não vou te trocar, meu Deus amado, por uma conversa que eu estou tendo com alguém, enquanto eu poderia estar no monte, Deus. Eu não vou perder meu tempo com qualquer coisa, meu Deus. Eu quero viver uma vida com o Senhor, e é essa vida que nós devemos viver, uma vida de renúncias. Porque hoje em dia muitos de nós estamos frouxos, porque talvez 20 pessoas que a gente conhece que são evangélicos hoje em dia não tem uma rotina constante de oração. 20 pessoas que a gente conhece hoje em dia não falam glória a Deus, aleluia, aonde elas vão. E são cristãos, e aí quando você pergunta a essa pessoa que ela é cristã, ela fala que é. E aí você poderia até falar assim: essa pessoa nem parece cristã. Por quê? Porque essa pessoa nem parece ter testemunho. Porque essa pessoa não fala nada no serviço dela. Porque essa pessoa não dá um glória a Deus na rua, ou nem precisa dar um glória a Deus na rua. Só que você tem uma atitude, você anuncia a volta de Cristo. Jesus está voltando, igreja, e nós precisamos limpar nossas vestes, porque todos nós estamos sujos. Todo dia é dia de se limpar, e Deus nos ajuda a se limpar. Glória a Deus. E está escrito aqui no versículo 10 o seguinte: nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não há sabedoria nessa pergunta. A sabedoria é tão boa quanto a herança, e através dela lucram os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa, e o dinheiro também é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, alegra-te, mas no dia da adversidade, considera, ou seja, reflita, porque também Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, para a gente não ficar soberbo. Porque se a gente soubesse do que iria acontecer com a gente amanhã, a gente ia andar com o nariz empinado e falando assim: eu sei quem vai para o inferno, ó, fulano vai para o inferno, ó, fulano vai para o céu, ah não, fulano vai ali, ah não, fulano vai ali. A gente ia falar com a pessoa: ah, você vai para o inferno mesmo, nem vou pregar a palavra com você, estou nem aí. A gente ia viver assim. Se a gente soubesse quem iria para o céu e quem vai para o inferno. Se a gente soubesse o que Deus ia fazer com a gente amanhã, a gente ia falar assim: ah, já sei o que vai acontecer mesmo. A gente ia viver uma vida, gente, de verdade, uma vida sem graça, uma vida sem alegria. Pode parecer que é uma vida linda, né? Você saber o que vai acontecer contigo amanhã, depois de amanhã, mas não é. Por isso que Deus nos torna humildes através das opressões que a gente passa, para que a gente reconheça que somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória. No dia da prosperidade, alegra-te, mas no dia da adversidade, considere, porque também Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem nada descubra que há de vir depois dele. Todas as coisas vi nos dias da minha vaidade. Há um homem justo que perece na sua justiça, e há um homem ímpio que prolonga sua vida na maldade. Ou seja, tem pessoas que estão sendo ricamente prósperas, fazendo a coisa errada. Políticos, governadores, até mesmo cristãos fazendo coisas erradas. E a pessoa está sendo próspera fazendo a coisa errada. Mas assim, o dia bom e o dia mau chega para todos. Mas se a gente tiver a imaturidade que a gente às vezes tem de tratar o nosso dia mau como uma maldição, a gente não vai viver a verdadeira paz que excede todo entendimento. Porque a sua paz não é a sexta-feira, a minha paz não é quando eu estou de folga no meu trabalho, a nossa paz não é quando a gente às vezes está sem nenhum serviço, alguma coisa assim. A nossa paz não é nessa terra, a nossa paz não é na nossa casa, pelo menos a nossa maior paz. A nossa paz é em Deus. A nossa paz é Deus. Porque somente quando a gente descansa em Deus, a gente consegue viver a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento é uma paz que você tem. As pessoas, aonde você está, elas podem estar preocupadas com um montão
de coisas, mas a sua mente vai estar em paz. E as pessoas vão começar a se perguntar: por que você faz isso? Por que você é assim? E você vai falar assim: é porque eu tenho Deus na minha vida. Aleluia. E para finalizar aqui, irmãos, continuando: não sejas demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias antes do teu tempo. Bom é que guardes isto. Sim, também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 homens poderosos que hajam na cidade. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não te atentes a todas as palavras que são ditas, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te. Porque muitas vezes também o teu coração reconhece que tu, da mesma maneira, amaldiçoaste a muitos. Esse versículo aqui, irmãos, fala exatamente daquele momento em que alguém faz algo contra a gente e a gente começa a amaldiçoar essa pessoa em nosso coração. Mas o que a palavra nos orienta a fazer é a gente se colocar na posição de humildade e falar com Deus: Deus, o Senhor é meu juiz. Eu sei que não existe ninguém justo, Deus. Eu sei que fulano não é justo, meu Pai, assim como eu. Por mais que uma pessoa, irmão, seja boa com a gente, por mais que a gente deposite a nossa alegria, talvez no pastor, talvez na nossa família, talvez nas pessoas que trabalham junto com a gente, nos nossos amigos, todo mundo vai errar com a gente uma hora ou outra, porque não existe ninguém justo, mas justo é Deus, e é nele que a gente deve depositar a nossa confiança. Porque o que Ele tem para nós, irmãos, é mais do que dinheiro, é mais do que casa, é mais do que cavalo, é mais do que carro, é mais do que moto, é mais do que avião, é mais do que roupa, é mais do que isso. Porque o que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem sequer apareceu no nosso entendimento humano, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, você glorifica a Deus com palmas, amém?